Fala galera, tudo bem? Bom, vamos começar a nossa aula de número 2 de princípio fundamental da contagem. Essa aula ela vai consistir em resolução de exercícios. Vou postar para vocês 10 vídeos, certo? Cada vídeo com uma questão, ali na média de 5 a 10 minutos, cada resolução de questão, tá? Para você ir entendendo e assistindo os vídeos que você quiser, da maneira que você quiser, com o enunciado de tal forma que você escolhe a questão que você acha mais interessante para você assistir aí então. Recomendo que você assista a todos, tá? Que são exercícios selecionados que vai te dar uma base legal aí de princípio fundamental da contagem para as provas de Enem e demais vestibulares aí que você vai fazer. Beleza? Então vamos começar a questão de número 1. Vem comigo, segue a vinheta, bora lá! Bom, moçada, vai aparecer na tela para você, então, o nosso primeiro exemplo. Então, vamos ler aí juntos, tá? O primeiro exercício que eu proponho para vocês é o seguinte. Considere o número n, 2 elevado à quinta vezes 3 elevado a 6, tá? Já coloquei o número na forma fatorada, ok? Embora você poderia receber um exercício como esse, o número escrito, e aí qual que é a maneira de a gente responder as perguntas que vão vir na sequência. A ideia é você colocar ele em fatores primos, fazer a decomposição em fatores primos, beleza? Vamos lá então ao item letra A. Letra A eu pergunto, quantos divisores positivos n possui? Ele poderia fazer a pergunta inteiros apenas, certo? E aí a gente achava os positivos e bastava multiplicar por 2, ok? Bom, então vamos lá então a esse item letra A, ok? Vem aqui então. Pessoal, vocês concordam comigo que para encontrar um divisor desse número n que está escrito nessa forma 2 elevado à quinta vezes 3 elevado a 6, qualquer número que vai dividir esse carinha, ele vai ter que ter a fórmula 2 elevado a x, por exemplo, vezes 3 elevado a y. Veja, qualquer número que aparecer aqui, ó, que tiver esse formato, se mesmo que o x seja 0, aparecer 3 elevado a 1, por exemplo, divide esse número. Você pode simplificar esse 3 elevado a 1 com 3 a sexta. Qualquer número que você consiga simplificar ali é um divisor, certo? Então, para a gente encontrar o número de divisores, basta a gente tomar duas decisões. Quais? Descobrir qual é o número de elementos que podem aparecer nesse expoente x e o número de elementos que podem aparecer aqui nesse expoente y. Tomando essas duas decisões, basta multiplicar. Então, vamos pensar que x é um conjunto formado por todos os possíveis números que podem aparecer no expoente 2. Quem são eles? Veja se você concorda comigo. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Por que até o 5? Porque o número aqui, ó, o máximo que você vai dividir é caso apareça 2 elevado à quinta, que você pode simplificar com 2 elevado a 5. Tá ok? Ah, mas o 0, Kiko? O 0 pode sim. 2 elevado a 0 é 1. Lembre que 1 divide todos os números, então ele é um divisor. E o conjunto dos números que vão no expoente do 3 será formado por o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então a gente vai responder para vocês quantos divisores positivos esse cara possui. Vamos multiplicar essas duas decisões, decisão 1 vezes a decisão 2. A decisão 1 é todas essas possibilidades aqui, que são, conta aí nesse conjunto, você tem 6 elementos, e no conjunto Y nós temos 7 elementos, totalizando aqui 42 divisores, esse número então. Show de bola, moçada? Tranquilo? Utilizamos a técnica de princípio fundamental da contagem para o cálculo do número de divisores. Talvez você já tenha se deparado com uma formulazinha, certo? Que diz o seguinte, o número de divisores de um número pode ser calculado assim. Divisores de um número natural, né? Número natural, em que eles colocam assim, alfa mais 1, beta mais 1, reticências, certo? Onde esse alfa, esse beta, ali o outro expoente são, na verdade, nada mais, nada menos do que os expoentes do número quando você coloca ele em fatores primos. Alfa, beta, gama mais 1. Por que esse mais 1 aqui, ó? Por que esse mais 1? Agora você entendeu. Esse mais 1 aqui é por causa do zero, certo? Por causa desse zero que entra a mais aqui na contagem. Então, por isso que a gente colocaria, tá, esse número aqui a mais. Se a gente fosse jogar na fórmula nosso resultado, na formulazinha, ó, o número de divisores aí desse número que eu coloquei, você iria colocar, qual que é o expoente aqui? Ó, 5. 5 mais 1, que multiplica
6 mais 1, ou seja, 6 vezes 7, 42. Então, eu expliquei para você da onde vem a fórmula. Essa formulazinha que talvez você aprende lá na matemática básica, ok? Mas você não sabe de onde vem ela. Então, vem do princípio fundamental da contagem. E olha que legal. Agora, se eu perguntasse para vocês, vamos à nossa letra B, né? A letra B, ele fala assim, quantos são os divisores pares? Quantos desses caras aí são divisores pares? Então, eu tenho que pensar agora na ideia. Para um número ser par, ele tem que ser múltiplo de 2. Então, vamos nessa ideia. Se ele tem que ser múltiplo de 2, o expoente do y, do x, desculpe, nunca vai poder ser 0, porque daí o número vai ficar só múltiplo de 3. Concorda comigo? Se então o 0 não pode participar desse grupo, a gente vai excluir o 0. Nós vamos sobrar agora aqui 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então nós vamos responder rapidamente que vai ser 5 vezes, e aqui no y? No y pode ser qualquer um deles, inclusive o 0, porque eu dependo só desse fator aqui, só do 2, tá ok? Então vai ser 5 vezes 7. Nós vamos ter 35 divisores pares. 35 divisores pares nessa turma aí, desses 42 divisores, 35 são pares. Show de bola? Entendido? Agora, letra C. Para finalizar esse primeiro exercício, quantos desses divisores são divisíveis por 6? Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ou seja, tem que ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Ou seja, o 0 agora não pode aparecer nem aqui e nem aqui no y. Enfim, corta aqui, sobra quantos elementos? Sobra em cima no x 5, vamos de azul, 5 vezes embaixo vai sobrar 6 elementos. Então nós vamos ter 30 divisores que são divisíveis, números que são divisíveis por 6 aí nesse primeiro exercício aí que eu propus para vocês. Show de bola? Vamos ao segundo exemplo então agora? Então segue o baile.